Oi, bom dia. Hoje iremos apresentar uma videoaula sobre o capítulo 11 do livro A Urbanização Brasileira, do autor Milton Santos, que fala sobre a organização interna das cidades e a cidade caótica. O grupo é José Fernando, Giovana Chiovato, Giovana Martins, Letícia Teodoro, Carolina Chioca, Maria Júlia Canese e Isabela Mariana. Meu nome é Maria Júlia Canese e eu vou apresentar a introdução do nosso trabalho, que, atendendo aos interesses das grandes empresas, os gastos públicos passam a priorizar os investimentos econômicos em detrimento dos gastos sociais. Com isso, devido à urbanização corporativa, há um aumento dos problemas socioestruturais comuns a todas as cidades do Brasil, o que é proporcional ao tamanho das cidades. E as consequências das metrópoles acabam sendo mais intensas, em que podemos citar o desemprego, habitação, transportes, lazer, água e esgoto, educação e saúde. Além desses problemas, também existem os problemas urbanos ambientais, que serão ditos no próximo slide. Oi, meu nome é Giovana Chiovato e eu vou apresentar sobre os problemas urbano-ambientais no Brasil. A urbanização está diretamente ligada ao aumento nas construções, que modificam constantemente o espaço geográfico da cidade. Essa transformação traz muitas consequências, e o lixo é uma delas, que é considerado um problema social e ambiental e que, de acordo com dados publicados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, pode-se perceber que a geração anual de resíduo sólido urbano é muito alta. Porém, grande parte disso não tem destino adequado e muitos são depositados em lixões a céu aberto. Além disso, o lixo não é tratado como matéria-prima no Brasil, ao contrário do que acontece em outros países. A coleta seletiva, em que a população separa o próprio lixo por tipo material, facilitando a reciclagem, ainda é implementada por poucos governos, dependendo de iniciativas particulares. Em 2010, no Brasil, foi criada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem como objetivo solucionar esses problemas de regulamentar a coleta, o tratamento e o destino final do lixo no país. Eu sou a Carolina Chioca e vou falar sobre a poluição da água. O despejo dos dejetos industriais e de esgoto doméstico ainda polui grande parcela dos rios e contamina as áreas costeiras. Nesse sentido, de acordo com pesquisas, apenas 10% do esgoto coletado é tratado, enquanto o restante, ou seja, 90% de todo o esgoto produzido é despejado, sem tratamento algum, no solo ou em corpos d'água diversos. Eu sou a Carolina Chioca e vou falar sobre a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é resultante da quantidade excessiva de veículos e da atividade industrial intensa. Apenas na região metropolitana de São Paulo, 1,5 milhão de toneladas anuais de monóxido de carbono são liberadas no ar, segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Esse gás, ao ser inalado, pode afetar a saúde dos humanos e contribuir para o surgimento ou agravamento de fenômenos como a chuva ácida, as ilhas de calor e a inversão térmica. Eu sou a Isabela e eu vou falar sobre a organização interna das cidades. A organização interna das cidades engloba as formas como o espaço urbano é produzido e como as cidades funcionam internamente. Desse modo, quanto menor for a aglomeração, menor a diversidade da ecologia social, ou seja, menor os problemas sociais que estão ligados aos problemas e questões ambientais. E quanto mais populosa, as diferenças sociais se tornam mais visíveis, já que as atividades e as estruturas de classes são mais diferenciadas e o quadro urbano é compósito. Bom dia, meu nome é Giovana Martins e eu vou dar continuidade à organização interna atual das cidades brasileiras, com mais foco nas cidades espraiadas. Bom, espraiamento ou espalhamento de cidades é a expansão horizontal das cidades muito antes de se atingir uma densidade demográfica ideal. Cidades espraiadas são aquelas que são características de uma urbanização corporativa. Esse tipo de urbanização é aquele onde ocorre a reunião de atividades centrais em um sistema que interessa a totalidade dos núcleos urbanos. Nessas cidades espraiadas, existe uma interdependência das categorias espaciais. Essa interdependência se dá pelo fato de que cada componente sustenta e alimenta a existência dos demais. Essas categorias espaciais são tamanho urbano, modelo rodoviário, carência de infraestruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de transporte e extroversão e periferialização da população. E isso tudo acaba gerando um modelo específico de centro-periferia.
Também é importante ressaltar que o crescimento urbano também promove o crescimento sistêmico dessas características. Meu nome é Giovanna Chiovato e, para ilustrar essa interdependência apresentada no slide anterior, deve-se analisar a lógica do sistema de transportes no Brasil, que promove a manutenção e a intensificação da pobreza daqueles que já são pobres, uma vez que há necessidade de deslocamento para os centros, onde estão localizados os postos de trabalho, serviços privados e públicos mais especializados e etc. Portanto, há o fortalecimento dos centros em detrimento da periferia, que se torna um ciclo vicioso. Além disso, no Brasil, o uso de transportes coletivos é visto como sinônimo de desvantagem. Desse modo, essa dimensão cultural fortalece e reflete na lógica do sistema de transportes. Portanto, conclui-se que a organização das cidades contribui para a manutenção dos problemas. Eu sou José Fernando e vou falar sobre os movimentos que convergem para a especulação imobiliária. Primeiro, nós temos a superposição de um sítio social a um sítio natural. O funcionamento da sociedade urbana acontece de modo que os espaços sejam ocupados conforme suas exigências funcionais. Por outro lado, temos a disputa por uma localização. Aqueles que têm condições buscam estabelecer-se nas áreas que melhor lhes convém. Lógica aplicada no ramo corporativo e também no residencial. Esses dois fatores convergem na especulação imobiliária, criando regiões mais valorizadas. O planejamento urbano, associado ao marketing imobiliário, influi nos preços, corroborando mais uma vez para a especulação imobiliária. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre a problemática. O processo especulativo acontece com a extensão da cidade e implantação de diferentes serviços coletivos. O capitalismo monopolista agrava essa diferenciação. Assim, ampliam-se diferenças entre locais urbanos. O estabelecimento de um mercado da habitação gera novas expectativas, como o BNH e o Minha Casa Minha Vida. Paralelamente, com a expansão das classes médias, o processo especulativo se intensifica, crescendo a demanda por áreas urbanas. Ademais, como existem muitas terras que são apropriadas, mas não são utilizadas, a especulação se realimenta e também há um aumento do perímetro urbano. Dessa forma, a organização interna das cidades, tanto médias como pequenas e grandes, tem problemas estruturais. E isso perpetua essa problemática, que é cíclica.